acho que a gente está pronto para começar a refletir, né? Está pronto para começar a pensar juntos e a conectar velhas ideias, novas ideias, deixar algumas velhas para trás, abrir espaço para algumas novas. A aprendizagem, a educação de adultos é muito isso, né, gente? A essência da educação de adultos é que o adulto aprende o que é útil para ele e o que faz sentido para ele. E a gente procura, dentro do espaço do festival, trazer provocações e reflexões que possam nos ajudar, tanto a encontrar um caminho do que é útil para nós, quanto encontrar um caminho do que faz sentido para nós, como profissionais da área de saúde e segurança, profissionais de treinamento, educação, aprendizagem, vários queridos colegas e parceiros que estão aqui, que não são desse universo da indústria e nem da saúde e segurança, mas compartilham dessa visão de facilitação, de uma educação transformadora, de uma educação e de espaços de aprendizagem que ajudem as pessoas a entenderem onde elas estão, para onde elas estão indo, que mundo elas estão ajudando a construir. E assim a gente vai começar abrindo alas aí para o nosso festival, trazendo uma figura muito querida da minha formação. Eu conheci Edgar Morin, esse grande filósofo, antropólogo, sociólogo, enfim, e para mim ele é um epistemólogo, né? Epistemologia é a gente entender as raízes do conhecimento, da onde vem aquilo que a gente pensa. Vocês já pararam para pensar? Alguém aqui já teve o privilégio de estudar as origens do pensamento, as raízes que estruturam o nosso pensamento? É um exercício maravilhoso. E eu acho que é um privilégio que eu tive aí ao longo da minha trajetória, desde o começo da minha formação sistêmica, lá em 99, quando eu conheci Edgar Morin, passando pelo mestrado e vários outros caminhos de aprendizagem que eu fiz. Edgar Morin está presente em quase tudo que eu faço, como origem, como base, como óculos para olhar para o mundo. Epistemologia é isso, que óculos a gente põe para olhar para o mundo? E eu quero compartilhar com vocês os 7 saberes necessários à educação do futuro. É um assunto novo, de vanguarda, inovador? Como produção, não, gente. Ele foi escrito em 99, né? Já tem quase 23 anos, não é novo. Mas, como proposta, de forma de exercício, de estar na sociedade, vocês vão ver que ele é muito, muito, muito atual. E a gente ainda tem muito que trabalhar para poder desenvolver e cultivar essa visão de educação que o Edgar Morin traz para a gente nos 7 saberes. E aí eu fiquei com vontade, gente, a gente anda falando muito aí dentro do universo de saúde e segurança sobre complexidade. Sistemas sociotécnicos complexos, o ser humano é complexo, a cultura é complexa, os nossos problemas são complexos. E eu vejo a gente repetindo isso sem ter, muitas vezes, muita profundidade de refletir sobre, peraí, mas o que é complexo, então? E como é que a gente lida com coisas complexas? Não é, com certeza, com as mesmas fórmulas que a gente lida com coisas simplistas, lineares, 1 mais 1 igual a 2, isso não tem nada de complexo, isso é bem retilíneo, né? Isso é bem cartesiano. E se agora, né, agora não, sempre foram, mas se agora está mais urgente a gente entender complexidades, eu fiquei com uma coceira de trazer um tema de complexidade aqui para o festival. Isso aqui, gente, dá uma aula de pós-graduação, isso que eu vou falar com vocês em 20 minutos, vocês me perdoem, tá? Mas é também um aperitivo para quem se interessar por isso, poder ir mergulhar nas ideias de Morin, poder ir estudar complexidade e para outras conversas também. Vocês vão ver que eu coloquei pílulas dos 7 saberes para a gente pensar juntos, e claro que cada um dos saberes daria muitas e muitas conversas. Mas vamos juntos coletar essas pílulas, e quem sabe essas pílulas estouram aí e geram borbulhas de novas ideias para você. Então, como os 7 saberes podem impactar e ajudar a gente a pensar como que a gente educa, treina, capacita, influencia pessoas em saúde e segurança. Bem, a história dos 7 saberes, eu contei para vocês, né, começou em 99, quando a Unesco reuniu vários especialistas, grandes nomes do mundo, para pensar a educação no século XXI. Na virada do milênio, como é que seria? O que a gente precisaria mudar para construir espaços de aprendizagem que preparassem melhor os seres humanos para viver nesse mundo que estava ficando complexo, mas a gente, naquela época, não sabia quanto. Os 7 saberes estão escritos em livro, estão na internet, tem vídeos no YouTube, teleaulas, o que não falta é material, porque isso é
um conteúdo obrigatório para quem é da área da educação. Então, quem é aqui da área da educação, vocês me perdoem a redundância, mas eu sei que a galera da área da saúde e segurança não navega muito por essas áreas aqui. Então, a ideia é a gente conectar com esses saberes. E eles estão reunidos em torno de pensar como é que a gente pode se preparar para os complexos desafios do século XXI. Edgar Morin, então, ele é francês, o ano passado ele fez 100 anos, e ele ainda está vivo e produzindo, e ele é incrível. Assisti uma palestra dele no ano passado, com 100 anos, numa lucidez fantástica. É um mestre que vale a pena a gente seguir e se inspirar. E os 7 saberes começam com um primeiro saber que eu trago para vocês, e eu vou trazer numa dinâmica assim, ó. Vou trazer algumas pílulas e depois alguns pontos-chave que tem a ver com saúde e segurança. Enquanto eu estou trazendo as pílulas, e se você tiver aí com caderno, post-its, enfim, a turma que desenha, que rabisca, na hora que vierem as pílulas, já se conecta e vai pensando aí. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia no universo de saúde e segurança? Então, as cegueiras do conhecimento são o erro e a ilusão. Primeiro, saber que o Edgar Morin sugere que a gente precisa colocar em movimento dentro da educação desse século. Não existem mais verdades absolutas. Eu sei que é uma coisa que a gente repete por aí, mas vocês sabem que o nosso universo aqui, ele é cheio de verdades absolutas. As verdades absolutas induzem a erros, porque elas nos ajudam a entender que para todo problema só tem uma saída, que é a saída verdadeira, as outras são falsas. Não é assim que vocês aprenderam a calcular nas listas de cálculo da faculdade de engenharia? Vai fazendo conta, no final só tem um jeito de chegar naquele resultado e só tem um resultado certo. A mente vai ficando treinada em separar o mundo entre o que é certo e o que é errado. Usa-se essa expressão o tempo todo dentro dessa área. É urgente fazermos autocrítica dos paradigmas que carregamos. Temos conversado muito nas rodas de novas visões de segurança sobre isso. Velhos paradigmas, novos paradigmas. Safety One, Safety Two, do Ronagel, né? A velha forma de fazer segurança, uma forma mais integrada de fazer segurança, que inclui a primeira. Somos impregnados de normas culturais desde pequenos. Precisamos questioná-las e ressignificá-las sempre. Exemplos: machismo, racismo, meritocracia, essas coisas que a gente acha que a gente é melhor que o outro porque a gente sabe ler, porque a gente fez mestrado, o outro não fez, porque a gente tem título, o outro não tem, porque a gente é gerente, o outro não é. Quantas impregnações a gente tem, carrega com a gente, e que se transformam em atitudes na nossa coletividade. Alguns exemplos no universo da segurança. Está no padrão, está no procedimento, é lei, é regra. Está na NR, é lei, é regra. É a única verdade. Esse é o único jeito de fazer as coisas. Quem não faz, não está conforme. Será? O problema é o comportamento das pessoas. Bom, vocês sabem, minhas colegas, todas psicólogas aqui, a gente é psicóloga e vai para as empresas na maior parte do tempo para dizer para as pessoas que o problema não é o comportamento das pessoas. Então, a gente reduz, né? O problema são as pessoas, o sistema é ótimo. Prevenir acidentes ou promover a vida? Qual é o propósito da área de segurança? Vocês trabalham para quê? Para reduzir acidentes ou para construir ambientes mais seguros? E no dia que não tiver mais acidentes, o que os profissionais de segurança vão fazer? São reflexões importantes para esse nosso tempo. Segundo saber, os princípios do conhecimento pertinente. Pertinente tem a ver com pertencer, tem a ver com contexto. Precisamos aprender a enxergar a parte e o todo juntos. Ou seja, a gente precisa aprender a enxergar o trabalhador, o trabalho e o sistema produtivo e a empresa juntos. Uma coisa não está separada da outra. O que o indivíduo faz, lá um desvio, né, como se chama, ou um comportamento de risco, ele não é desconectado do ambiente onde ele está, onde esse indivíduo está. O que você faz não é desconectado do ambiente onde você está. Nós fomos treinados no século XX por saberes desunidos. Disciplina. Quem é da humanas pensa em pessoas. Quem é da engenharia pensa em máquinas. Quem é da economia pensa em dinheiro. Quem é da medicina pensa em doenças. O nosso mundo do século XX foi construído assim.
E para pensar se você não observa as coisas mais ou menos dessa forma. Ah, o cara começou a chorar, começou a reclamar, manda para o RH. A gente tem problemas cada vez mais transversais, cada vez mais multidisciplinares. E a área de saúde e segurança, ela já é multidisciplinar, né, minha gente? Temos fisioterapeutas, ergonomistas, engenheiros de várias áreas, psicólogos, administradores, pensando só em formações profissionais, fora os conhecimentos. Vocês vão ver aqui muito conhecimento conectado com os nossos convidados aqui hoje. Um fato só pode ser compreendido num contexto, na sua complexidade e em conjunto, ou seja, comportamento do indivíduo, uma ocorrência, um problema numa máquina, um avião que caiu, só pode ser entendido dentro de um contexto. Quem são aquelas pessoas, como é aquela organização, qual era o momento em que ela estava, como que estavam as verbas para a área de segurança naquele ano, como que as pessoas tomam decisões ali, qual é a mentalidade vigente, a realidade tem muitas camadas, muitas camadas. A gente não pode ser ingênuo de achar que é só uma coisa e todo o resto some. Aquela pessoa fez aquilo porque ela não percebeu o risco. Vocês devem ter visto aí a fala da Carla Mikoska, minha querida amiga, lá no Insight Talks, ela estava falando disso, como percepção de risco é um elemento de um contexto cheio de camadas. É importante, mas não é o único. Então, a gente precisa aprender a olhar as camadas da realidade. E aí, várias raízes das causas raízes, e além dos 5 porquês, né, gente, de achar que uma situação complexa como uma ocorrência vai ter uma causa só, faz muito tempo que a gente já não consegue mais ir além pensando assim. Cada acidente é um acidente exclusivo, único, porque ali existem características de contexto que fazem aquela ocorrência ser daquela maneira. Não é porque você viu um parecido numa outra empresa que a conclusão para esse aqui é igual. Vá na direção daquele contexto. O contexto, ou para nós, da psicologia, a palavra contexto, né, na área comportamental tem a ver com contingência, essa palavra para vocês da área de emergências, por exemplo, tem outro sentido, para nós, esse contexto e contingência são a mesma coisa, influencia o comportamento. Sim, o que está ao redor, essas várias camadas, elas vão influenciar a forma como as pessoas agem. Vejam como os 2 primeiros princípios já se conectaram muito bem com o nosso universo de desafios e as novas mentalidades que estão precisando surgir nessa área. E aí eu faço uma rápida pausa para introduzir uma palavra que o Edgar Morin usa, que é complexos, porque ela tem um significado que ajuda a gente a ganhar ferramenta para olhar o todo. Complexos, para o Edgar Morin, é alguma coisa que foi tecida junto. Tecida junto no sentido de que, para ela acontecer, muitas camadas precisaram se articular e se conectar. Não é interessante a gente olhar para um trabalho bem feito dessa forma? Quando um grupo de profissionais vai começar a realizar uma atividade, eles têm ali um trabalho complexo, eles vão ter que administrar várias camadas de realidade. Eles mesmos, seus próprios corpos, suas próprias percepções, seu conhecimento, as informações que eles têm, a PT que está sendo liberada, a análise de risco que está sendo liberada, o ambiente físico, que nunca é igual ao ambiente que estava previsto lá no procedimento, né? O trabalho do procedimento não é igual ao trabalho que as pessoas estão fazendo. O tempo, quanto tempo eles têm para fazer aquilo, quantas pessoas estão envolvidas naquilo, como é a liderança que está liderando aquele serviço, o supervisor que está acompanhando aquele serviço, qual é a comunicação que acontece entre essas pessoas. É um trabalho complexo, porque é algo que foi tecido junto. Vamos colocar isso no nosso repertório, minha gente. A gente precisa conectar mais a nossa leitura de realidade. E Edgar Morin é o mestre da complexidade e nos ajuda a entender que não é uma coisa que gera outra coisa, que gera outra coisa e que gera outra coisa. Não é um que deflagrou o outro, que deflagrou o outro, que deflagrou o outro. Todas essas coisas emergem juntas, se conectam juntas. Por isso é tão desafiador. Por isso muitas ferramentas dos anos 80, dos anos 90, já não conseguem mais levar a gente adiante. Porque hoje a gente já está num nível de complexidade muito maior. E a gente está precisando construir outras formas de lidar com essa realidade, formas mais sistêmicas,
mais integradas. E vamos seguindo. O terceiro saber que o Edgar Morin propõe e que a gente pode conectar com o nosso universo. Ensinar a condição humana. Essa não precisa nem de legenda, né, pessoal? Somos seres biopsicossociais, culturais, espirituais, planetários e universais. Ou seja, ninguém aqui é muito simplinho, vamos combinar, né? Se olha no espelho, dá uma olhada, né? Você não é só o seu corpo, você não é só a sua emoção, você não é só o que você pensa, você não é só o teu ambiente familiar, o teu ambiente social, você acumula várias camadas que se conectam entre si. O ser humano não é só pensou, fez, pensou, fez, pensou, fez. Por que a gente, quando vai lidar com as pessoas que estão agindo de maneira diferente do que a gente gostaria dentro da área industrial, a gente olha para aquele ser humano como se ele fosse um ser simplista? Eu dei informação, ele entendeu, assinou o procedimento de que ele foi treinado e ele fez tudinho igualzinho o procedimento. Como é que a gente pode imaginar que um ser vai conseguir fazer isso, gente? Não dá, né? Cada um carrega uma singularidade somada a uma identidade comum a todos os humanos, ou seja, nós somos ao mesmo tempo singulares, não tem ninguém igual a você, nas 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, mas todos os 8 bilhões de pessoas que estão no mundo são um pouco você, sim. E a gente precisa desenvolver essa consciência de que nós não somos indivíduos egocêntricos, ou seja, o mundo acontece separado de mim, mas a gente também não é gado na massa, né, gente? A gente tem uma singularidade que pode ser aperfeiçoada, construída, refinada através da nossa consciência. Como é que isso se conecta conosco? Existe sim um comportamento individual, uma singularidade. Aquele indivíduo tem aquela forma de ser, estar e agir. Sim. Mas a gente também tem uma outra complexidade, que é a cultura da organização, que é o grande comportamento daqueles milhares de indivíduos. Isso também nos interessa nessa área. A gente precisa saber aprender como construir cultura. E fazer segurança com as pessoas, que é um dos mantras aí que o Sidney Deck principalmente traz, é um convite a gente trabalhar de maneira mais coletiva, a recrutar as pessoas para construírem juntos e sair um pouco desse lugar de pirâmide. Alguns gestores e especialistas pensam o trabalho e a galera obedece, como se as pessoas pudessem seguir exatamente tudo que a gente imaginou, como se a realidade delas fosse sempre igual ao nosso mundo ideal do ar-condicionado. A gente sabe que não é, né, gente? Então, a gente precisa assumir a condição humana para poder avançar nessa área. Quarto saber, ensinar a identidade terrena. Identidade terrena tem a ver com a consciência de que todos partilhamos um destino comum com o planeta Terra. Todos somos corresponsáveis pelo que acontece nesse planeta. Não é à toa que sustentabilidade, ESG, mudança climática, responsabilidade empresarial, não só com o meio ambiente, mas com a sociedade, com o público interno, está cada vez mais pulsando aí na nossa realidade. O consumidor quer saber como que aquele produto que ele consome é feito. Ele não quer trabalho escravo, ele não quer pessoas mortas envolvidas nos seus produtos. Ele está podendo escolher, em muitas circunstâncias, como que ele quer se relacionar com os bens e serviços que nós aqui da indústria produzimos. E as empresas B são um exemplo disso, são empresas que se declaram comprometidas com o futuro da Terra. E muitas pessoas dão preferência a consumir produtos de empresas certificadas no sistema B por quererem se conectar com gente que faz negócios éticos. Então, a gente tem uma tendência muito forte acontecendo aí, não é greenwash só, tá? E gente que está querendo fazer cara de bonitinho para ficar bem na foto no mercado. Está cada vez mais difícil enganar a sociedade, os investidores e os consumidores nesse ponto. Você sabe melhor do que eu disso. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar de que as pessoas não existem só no trabalho, as angústias que a gente tem como humanidade, elas também vêm para dentro da empresa. E quando a gente conecta propósito e visão de mundo, a gente também se conecta com valores, conecta as pessoas com valores. A gente fala muito de segurança como valor dentro das empresas, mas como que a gente envolve as pessoas nessa visão de mundo, nesse propósito? E outra,
É genuíno isso que a gente está fazendo? Ou a gente está construindo propósito e visão de mundo para as pessoas virem com a gente, mas no fundo, não é isso que pulsa dentro de nós. As pessoas percebem, gente. A hipocrisia organizacional, ela também não sobrevive muito tempo, a gente sabe disso. Enfrentar as incertezas é o quinto saber. Nesse aqui, a gente dá show, né, gente? Ainda mais vocês que são super especialistas em gestão de risco. As ciências nos trouxeram inúmeras certezas, mas também revelaram inúmeras zonas de incertezas com as quais precisamos aprender a lidar neste século. Precisamos preparar as pessoas para viverem nas incertezas. Olha que grande oportunidade. Isso não é a essência do que fazemos na área de saúde e segurança? Como é que a gente pode construir para um mundo mais sadio através dessas competências, preparando as pessoas para enfrentarem incertezas e não só dizendo para elas que elas têm que obedecer o que está escrito? Será que não tem alguma mudança de paradigma que tem que acontecer no nosso jeito de ensinar as pessoas a enfrentar os riscos? Sexto saber, ensinar a compreensão. Também, gente, muito conectado aí com a nossa fala sobre comunicação. A redução do outro, né? O outro é diferente de mim, visão unilateral, falta de percepção do complexo humano são barreiras para a gente compreender o outro. Para a gente avançar como coletividade, a gente precisa avançar em nossa forma de se comunicar. Escutativa, empatia, colocar as pessoas no centro são as coisas que eu mais ouvi nos últimos 3 anos nas minhas conversas nas indústrias aí sobre saúde e segurança. Como que a gente pode fazer para os nossos gestores terem mais escutativa? A gente precisa ter mais empatia com as pessoas. Como que a gente se coloca no lugar das pessoas para construir algo que faça sentido para elas? Vamos trazer as pessoas para o centro. A gente precisa que as pessoas estejam no centro para elas poderem estar nessa construção de um ambiente seguro junto com a gente. Isso aqui está hype, né? Está a crista da onda do nosso universo. Escutativa, empatia, colocar as pessoas no centro. E vou finalizando. Falei para vocês que eram pílulas e que era um passeio em algo bastante profundo, mas é justamente para a gente ficar com esse gostinho de quero mais e poder aprofundar isso, cada um no seu caminho de aprendizado e em outras conversas, né? A ética do gênero humano é o último e não menos importante dos saberes. Olha que frase de Edgar Morin, precisamos humanizar a humanidade. Tudo que a gente vem falando aí nos últimos tempos no universo de saúde e segurança, que a gente precisa humanizar a liderança, humanizar os nossos ambientes de trabalho, tratar a gente, não que nem máquina, nem que nem coisa. Não é porque essas pessoas são simples, são humildes, muitas vezes não sabem nem ler e escrever direito, é que elas não compreendem o seu próprio trabalho. A gente tem que ter mais respeito com o conhecimento tácito das pessoas. Tem tanta coisa que a gente está construindo aí, né, para humanizar os nossos ambientes. Obedecer às necessidades da vida e fazer girar a vida. Desenvolver responsabilidades individuais e coletivas. A gente precisa e deve e pode se responsabilizar mais pelo nosso papel, na nossa empresa, no nosso cargo, no nosso trabalho no mundo. E a gente também precisa se responsabilizar mais pelos nossos dramas coletivos. E acidente de trabalho, doença do trabalho, pessoas se afastando por problemas psiquiátricos no trabalho no Brasil, são assuntos coletivos nossos, são problemas nossos também. E aí, por isso da nossa frase, da nossa camiseta, né, gente? É um jeito da gente convocar essa ética do cuidado coletivo, essa ética de um grande movimento que ultrapasse os muros das empresas e que leve essas trocas sobre a integridade do humano na relação com o seu trabalho para os nossos espaços. A gente precisa muito, muito disso. É urgente, é necessário e está aí na nossa frente. A gente tem condições de transformar isso se a gente se der as mãos e juntar todo o potencial, talento, vontade, energia e meios que a gente tem. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar a transformar muito essa realidade. Quem aqui se sente mobilizado a conectar o seu trabalho do dia a dia, ou seja, o teu trabalho lá na tua empresa, na tua indústria, na tua gestão, na tua consultoria, como professor, eu sei que muitos de vocês também são professores fora da empresa. A construção de um mundo mais humano e sustentável, é disso que se trata os 7 saberes. É que mundo é esse que a gente está construindo? E como a gente está preparando crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos os seres
através dos espaços de aprendizagem, para que eles possam não só salvar a si mesmos nesse universo de incerteza e complexidade, mas também aprender formas de construírem, colaborarem e gerarem juntos esse lugar. Tá bem, gente? Espero ter deixado aí fumacinha saindo da cabecinha. Estou vendo aí que tem várias pessoas deixando recadinhos. Espero que a gente possa ter tido um momento de aquecimento. Quero ver se temos pergunta aqui. Vou ter que botar os óculos. Temos alguma pergunta ou algum momento de interação para a gente trocar um pouco? Temos um comentário, vamos lá. Carlos Filho, lembrei do Paulo Freire, que compreendeu que não há verdades absolutas, mas sim saberes diferentes que devem ser dialogados. Exatamente, Carlos. E olha que curioso, o Paulo Freire, uma das entregas que ele fez para o mundo foi a pedagogia da pergunta, que é justamente na educação de adultos, a gente conectar esses saberes através de boas perguntas, mais do que respostas. E a gente, como especialista, a gente tem esse hábito, né, esse cacuete de dar mais resposta do que fazer as pessoas pensarem. Então, grata pelo teu comentário, eu trago aqui, então, para finalizar a minha fala, essa reflexão. A ideia de trazer os saberes aqui é para gerar pensamento, reflexão individual, trazer para vocês perspectivas de mundo, trazer um olhar mais amplo, uma discussão que está acontecendo no mundo todo e que nós não somos parte externa dessa discussão, nós somos parte interna dessa discussão e quanta riqueza a gente pode trazer para o nosso universo aqui da educação e saúde e segurança com essas ideias, esses 7 saberes, né, do Edgar Morin.